Imagina que você está na sua casa assistindo o jornal e simplesmente a transmissão é cortada por uma mensagem bizarra. Isso aconteceu no dia 29 de julho desse ano, onde a transmissão oficial da Record foi supostamente invadida por um hacker que exibiu vídeos extremamente estranhos. E eu nem preciso dizer que a internet virou um caos. Culto satânico, lavagem cerebral, é verdade ou não é? Da onde esse vídeo veio? Muitas perguntas, e felizmente nesse caso, alguma delas tem respostas. Por trás disso tudo temos uma história que data de quase 20 anos atrás. Milhares de posts em fóruns, uma história sobre pessoas que ficaram loucas, vídeos estranhos e muita gente tentando resolver. Hoje eu vou contar e explicar pra vocês The Wyoming Incident, a transmissão que tem assombrado a Record e o Brasil. A nossa história começa no longínquo ano de 2007, onde em alguns fóruns começaram a discutir e comentar sobre um vídeo. Para você que é mais novo e não sabe, era muito comum as pessoas conversarem em fóruns da internet, sites feitos para conversar sobre tópicos em específico. Foi então que em algum deles, alguns usuários começaram a postar um texto e um vídeo, iniciando várias discussões sobre a veracidade daquilo tudo. O texto em questão era esse: o incidente de Wyoming é um caso mais obscuro de hacking em uma transmissão de TV. De acordo com a história, um hacker costumava invadir programas de TV locais, provavelmente comunidades menores. Os vídeos tinham vários clipes sem sentido, mostrando cabeças humanas e demonstrando várias poses e emoções. Esse vídeo a seguir foi tirado de um desses acontecimentos. Sim, o vídeo que foi usado é o mesmo que foi passado na Record. Nele temos algumas mensagens estranhas, sem contar o número 333 que aparece no começo. Pra quem não entende inglês, basicamente tá escrito: nós apresentamos uma transmissão especial. E no decorrer do vídeo aparecem frases como: por que você odeia? Você está doente. A gente pode te consertar. E esse vídeo não foi o único. Ao total foram 6 vídeos postados e que tinham, cada um, uma história diferente contada pelos usuários que postaram. Alguns dizendo que haviam recebido por e-mail ou por sites um tanto quanto obsoletos, como o Ares. A maioria dos uploads originais simplesmente não existe mais. Afinal, muitos foram feitos no Google Vídeos, uma plataforma da Google que existia antes deles comprarem o YouTube. Toda essa história gerou uma enorme comoção e curiosidade nos usuários da época, e aliado aos criadores daquela história postando mais e mais coisas, aquilo ficou relativamente conhecido. Alguns textos diziam que aqueles vídeos eram de 1987, quando aquelas transmissões locais supostamente haviam sido invadidas. Muitas pessoas acreditavam, outras não, e com o tempo foram surgindo mais material e mais teorias. Como eu disse anteriormente, existiam 6 vídeos, e todos têm o mesmo padrão. A tela inicial, frases estranhas, cabeças humanas e toda essa parada bizarra. O mais importante de todos, o vídeo 4, tinha em sua descrição a história de 3 pessoas diferentes que haviam encontrado aquela filmagem. A primeira se chamava Danny, que havia ficado extremamente paranoico e que após isso se matou. A segunda se chamava Jack Pember e era dito como um psicopata que havia ficado muito pior depois de assistir a transmissão. E por fim, o terceiro, Gregory Miller, que manteve o vídeo por anos e ficou completamente louco sem conseguir sair do seu quarto, relatando ouvir vozes e ficando completamente dependente da mãe. A história mais detalhada é a de Danny, que havia encontrado a fita no meio das coisas antigas de seu irmão. O seu irmão havia falecido, e então ele decidiu olhar as coisas que ele tinha, encontrando no meio de suas fitas esse vídeo estranho. Ele não queria mostrar o vídeo pra ninguém, e ficava o tempo todo tentando proteger ele. Afinal, o irmão dele gostava muito de manter essas coisas somente entre eles. Com o tempo, ele foi ficando louco e paranoico, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas o relato termina dizendo que ele tirou a própria vida. E bom, a partir daqui eu tenho que colocar um ponto final nisso tudo. A história se desenrola muito mais, porém ela é enorme e confusa, e por ser muito antiga, muita coisa já se perdeu ou perdeu o sentido. Alguns discutem isso até hoje, e uma opinião muito forte é que aquela história foi passando de mão em mão. Em certo ponto, o criador só deixou na mão de outra pessoa, e depois na mão de outro, e cada um fez o que bem entendeu com a história.
deixando ela muito confusa. Até hoje tem muita gente que não consegue entender a história, mesmo tendo alguns vídeos lá na gringa que explicam ela, sendo que o vídeo tem 40 minutos. Então sim, tem muito material e é muita história. E sim, eu disse história. Todos esses relatos, vídeos e textos são fictícios, caso não tenha ficado claro. Nunca existiu Transmissão de 1987, nunca existiu Danny nem Gregory Miller, ou qualquer uma das pessoas mencionadas. Não existe lavagem cerebral, nem culto satânico, nem simbologia misteriosa do número 333. Um tempo depois disso acontecer, um fórum postou o relato do criador por trás daquela história, chamado Senor Bambus, ou era pelo menos o nick que ele usava. O relato fala bastante sobre a reação da comunidade, e ele destaca usuários que ajudaram a construir aquilo tudo, falando sobre detalhes da produção dos vídeos e como aquilo havia tomado uma proporção enorme. Já naquela época, assim como atualmente, existiam inúmeras teorias sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Algumas pessoas associavam com mitologias e simbologias estranhas, associando até mesmo com satanismo. Já algumas mais racionais tentavam dizer que aquilo era tudo marketing para algum filme ou algum jogo de terror que iria ser lançado. E então o criador teve que vir a público esclarecer tudo o que estava rolando. Na verdade, ele não teve, ele quis. E tudo aquilo meio que teve um ponto final. E agora vamos para 2025, onde tudo isso voltou à tona. Você deve saber muito provavelmente que a transmissão da Record foi supostamente invadida e passou esse vídeo. E agora que você sabe a história do vídeo, a gente tem a resposta sobre se é algo satânico ou cultista. Então não é nada disso. É apenas uma história de terror de quase 20 anos atrás, nos primórdios da internet. Agora, se a Record realmente foi invadida, eu não tenho essa resposta. Mas sinceramente, eu não confiaria numa emissora como a Record. Fazer esse vídeo foi uma experiência um tanto quanto diferente e bem melhor do que eu esperava que ia ser. Eu acompanho as coisas de terror na internet e, bom, é o gênero que eu mais amo assistir, então eu já tinha ouvido falar desse Wyoming Incident, mas eu confesso que eu nunca tinha ido atrás de saber o que era. Ver essas coisas antigas e que a maioria se tornou uma grande lost media, sinceramente, é muito nostálgico e dá uma sensação muito boa saber que há quase 20 anos atrás a gente tinha algo extremamente similar a Analog Horrors e Arks, numa época onde nem o termo creepypasta existia, sabe? Sinceramente, para um amante de terror digital como eu, é muito foda saber e conhecer toda essa história. Eu acho um pouco triste o fato da história em si ser meio confusa e de não ter muito bom ponto final, de estar meio perdido, mas ainda assim é algo muito legal. Todo esse sentimento de primórdios da internet, pelo menos pra mim, é algo extremamente interessante. Mas, enfim, eu queria aqui citar o canal Fábrica de Noobs, que, sinceramente, mano, esse mano salvou demais porque ele tem um vídeo de mais ou menos 7 anos atrás explicando o The Wyoming Incident e mostrando muito dos posts dos fóruns que não está mais disponível. Então, assim, se não fosse por esse cara, realmente quase tudo teria se tornado uma lost media. Mas no vídeo dele dá pra ver, e assim, eu tentei acessar de muitos jeitos, até no Wayback Machine, e muitos dos fóruns simplesmente não existem mais, foram derrubados ou viraram outro site. E enfim, esse vídeo, diferente dos outros, eu quis falar aqui um pouco no final, porque realmente me despertou sentimentos e eu queria compartilhar com vocês. Mas é isso. Passando aqui no final também para agradecer os membros, então muito obrigado PlayerNCS e LuskVXY. Se você também quiser apoiar o canal, considere se tornar membro, ajuda demais e você vai aparecer aqui no final também.